Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, eu já falei e retorno a dizer, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Michele Decorações, tapetes, cortinas e persianas. Quem acompanha o nosso programa sabe que é um programa de cunho espírita. Mas hoje eu trago aqui uma pessoa, um amigo, que não é espírita. E, se ele me permite dizer, ele é católico. Mas vocês vão entender por que eu estou trazendo esse meu entrevistado hoje aqui. E ele chama-se Luiz Humberto Lena. Luiz, meu amigo, muito obrigado por ter aceito o meu convite para estar aqui hoje, certo? Obrigado, João. E por que eu trago o Luiz aqui? Porque a história dele, de vida, de luta, de batalha, diz respeito, tenho certeza, a muitas famílias por esse Brasil afora. E vocês já vão entender o porquê. Luiz, mais uma vez, muito obrigado por tu ter disponibilizado. O Luiz, para quem não sabe, é de Jaguari. Jaguari é uma cidade que fica a quantos quilômetros daqui, Luiz? 106. 106 quilômetros daqui. E ele veio aqui para participar do programa hoje. Luiz, tu gostaria de dizer alguma coisa para iniciar? Fica à vontade, por favor. Obrigado, Jader, Eu fico muito honrado de estar aqui, né? E eu peço sempre aos ouvintes, telespectadores que assistem, se eu me emociono demais. Se eu me emociono sempre quando estou falando sobre esse assunto, né? Porque eu só estou aqui falando para vocês porque eu parei de beber há 9 anos e 3 meses e alguns dias. E eu tenho que agradecer sempre, né, a 3 coisas, né? A minha família, que não me abandonou, minha mulher Rosane, minha filha Isabela, meu filho Luiz Henrique e meu irmão Cláudio. A Fazenda Jesus de Voral, onde eu me tratei por 9 meses. E o trabalho que eu faço e os 12 Passos de Alcoólicos Anônimos. Isso eu tenho que agradecer sempre. E se você me mais uma vez eu peço compreensão se eu me emociono quando falo desse tema, né? Que é muito relevante, né? No momento atual e sempre. É isso aí que eu tinha de ser para iniciar a conversa. Muito bem. Luiz, para quem não sabe, e logicamente que ninguém que está assistindo sabe, o Luiz é irmão de um grande amigo meu, Cláudio Feliciano Helene, que eu já trouxe aqui em umas 3 oportunidades, eu acho, para falar exatamente sobre esse assunto, sobre o alcoolismo. Luiz, quando é que tu te deste conta que tu precisava dar um freio na tua vida com relação ao álcool? Isso aí é uma pergunta interessante. Eu não me dei conta, os outros que se deram conta. Eu nunca aceitei que eu era alcoólatra. Aliás, eu não conheço um alcoólatra que se diga que aceita que é alcoólatra. Ele sempre diz que pode parar, que bebe quando quiser. Sempre assim. E eu também dizia a mesma coisa. Tentei parar várias vezes, né? Nunca consegui ficar sóbrio mais que 6 meses. Até que, sob pressão da família, né? Eu fui para Ivorá. Foi sob pressão, eu não fui por livre e espontânea vontade. E foi lá que eu fui descobrir, né, que eu era um doente, que o alcoolismo é uma doença lenta, progressiva e fatal, que eu ia morrer. Se eu continuasse no mesmo nível, né?
Eu tenho 1,85 m, eu cheguei na fazenda com 62 quilos. Nossa. Eu saí de lá com 83. E quando eu cheguei na fazenda, a primeira coisa quando me receberam lá, eu me lembro o Padre Olinto e outro monitor, porque eu sempre fui um descrente, né? Eu estava dizendo para o Jader, eu sempre fui um ateu furioso no começo. Eu fui descobrir o poder superior e Deus na fazenda. E a primeira coisa que foi me dita é o seguinte, e aquilo foi fantástico para mim, foi dito assim: olha, Luiz, nós sabemos que nós não interessa se tu crê ou não, só tu está aqui para te tratar, para parar de beber, e tu lê os 12 Passos de Alcoólicos Anônimos, o primeiro e o segundo. E o segundo diz o seguinte: viemos acreditar num poder superior que poderá devolver-nos a sanidade. E eu me dediquei a ler aquele livro inúmeras vezes. E graças a Deus consegui superar, né? Aliás, superar não, o alcoólatra nunca, ele está sempre, é de 24 em 24 horas, né? Eu estou limpo, estou sóbrio só por hoje. E amanhã eu estaria outro só por hoje, sempre só por hoje, né? E até que o alcoolismo é uma doença, né? É impressionante, eu fico chocado, né? Uma coisa, como as pessoas não percebem, né? Eu nunca imaginei que eu fosse alcoólico, porque eu bebia, no começo eu bebia fim de semana. Toda semana não trabalhava não bebia, mas fim de semana tinha que beber. Então eu já era um dependente, eu já era um escravo do álcool. E depois foi me tornando tipo, vamos por assim, o álcool era o centro do mundo para mim. O litro era o centro do mundo. O resto não interessava, o resto era secundário. Então eu já era alcoólatra bem antes, ou dependente, como chamo, né? Bastou acontecer alguma coisa mais grave, que foi a perda dos meus pais, né? Aquilo foi um detonador, né? O gatilho estava armado, né? O gatilho estava armado. Aí eu me perdi, né? Mas graças a Deus eu fui salvo, né? Luiz, me permite, desculpa te interromper, fazer uma pergunta. Tu bebia, respeitosamente, desculpa, tu bebia que tipo de bebida, por exemplo? Olha, eu bebia... Nos finais de semana? No final de semana, chegava sexta-feira de tarde, é como se fosse o cara, dizem agora sextou, fala sextou, né? Eu acho interessante. Sextou, né? Sextou. Isso aí para mim é chocante, né? Sextou. Tem que beber. É uísque, vodka, sempre os destilados, né? Mas era sempre a mesma coisa. Então, a pessoa esperar ansiosamente para chegar a sexta. Isso aí é uma doença, cara. Não é uma coisa normal, né? Então, tu vive em cima daquilo, né, cara? E a família vai complicando, tu vai destruindo a família, destruindo tudo ao teu redor. Eu sempre digo que o alcoólatra, ele é tipo um furacão, né? Não sobra nada do lado dele. Ele vai destruindo tudo. Agora nós estamos vivendo uma época interessante assim, ó. O pessoal fala em feminicídio, né? Minicídio, violência doméstica, violência no trânsito é famosa, tudo. E tudo isso aí, eu pergunto para qualquer pessoa, se nós sair daqui já, né? E perguntar para qualquer pessoa da rua, o que está por trás disso aí? Da violência doméstica, do feminicídio, etc. Quase todos vão dizer álcool e droga. Exatamente. É difícil é só a gente pesquisar um pouco e vai ver. Tem álcool e droga, violência contra a criança, desagregação das famílias, quebra de hierarquia familiar, tudo isso aí, olha, eu não vou dizer 100%. Pode ter questão patrimoniais no meio, ou vingança, esse tipo de coisa, mas sempre tem o álcool no meio. Luiz, sempre está. Cerveja. Quem bebe cerveja aos finais de semana, às vezes está muito quente, bebe cerveja, dá para, digamos, é o primeiro passo, ou já é o segundo ou terceiro passo para se tornar também um dependente químico? Bah, o que eu vou te dizer? Eu já vi alguém dizer, né, que a cerveja é uma das piores bebidas que tem, por causa que a pessoa toma mais, né, e tu, claro, execra pela urina, né? Sim. Mas o álcool não. Então o cara bebe 12, 13 cervejas, mas é tudo relativo, isso é questão de técnica, assim, eu não entendo muito, não gosto de me aprofundar nessa parte, né? Mas todas as bebidas todas são. E outra coisa interessante, já, ultimamente a gente tem observado o crescimento de alcoolismo entre as mulheres, né? É algo apavorante, cara, é apavorante. E as mulheres sofrem imensamente mais que os homens, né?
Porque as mulheres têm mais vergonha de pedir ajuda. Ah, sim. O preconceito contra a mulher, né? Então, isso é muito triste, né? Pessoas jovens bebendo, né? Mas a bebida, eu acho que toda... Não existe, não tem... Bom, para nós, alcoólatras não tem limite, né? O primeiro gole é fatal. Eu sempre digo, se eu sair daqui, por exemplo, vamos supor assim, se eu sair daqui teu programa aqui, vamos supor, hipoteticamente, e se eu for num bar da esquina tomar uma dose de uísque, eu não chego em casa, entendeu? Porque eu vou beber todas, né? Porque eu sou um alcoólatra, eu sou doente, né, cara? Então eu não... o que a gente diz, a primeira lei para o alcoólatra? Evita o primeiro gole. Exato. Nunca mais beber, nunca mais. Entendeu? Até pouco tempo, nem vinagre eu usava. Nem vinagre. Evitava tudo. E na minha casa, felizmente, ninguém bebe, né? Algum tomava alguma coisa, ninguém mais bebe, né? Então a gente não tem bebida alcoólica, né? E eu não vou a lugares que bebem também, né? Porque eu seguia, me baseei no que eu aprendi na fazenda, as três coisas que me disseram lá. Quando eu terminei o tratamento, o monitor chegou para mim e disse, eu nunca vou me esquecer disso, olha, seu Luiz, o senhor fez um tratamento razoável, bom até, mas tem 3 coisas que o senhor tem que fazer, que o senhor aprendeu aqui que tem que fazer. Nunca ir a lugares que bebem, evitar pessoas que bebem e tentar ajudar o próximo. Fazer o 12º passo de Alcoólicos Anônimos, que é levar a mensagem e ajudar o próximo. Para mim não foi difícil nas 2 primeiras partes, porque eu sempre fui um bebedor que vivia em casa, né? Chamado bebedor de sofá, que se chama, né? E amigos, eu tinha não tinha muitos amigos e eu não briguei com ninguém, só evitei essas pessoas, né? Sem conflito. E a mais difícil foi começar a ajudar o próximo, né? Porque eu sempre fui quem me conhece sabe que eu sou um cara meio retraído, assim, meio tímido, né? Então foi difícil. Até depois, mais tarde, eu vou te explicar, chegar a explanar melhor isso aí, como começou, né? Eu fazer o 12º passo, que é ajudar o próximo, e ajudar o semelhante, e fazer o que fizeram para mim, né? Estender a mão para o próximo, fazer o que fizeram para mim. Eu achei que eu nunca poderia ter fazer isso aí. Até que eu cheguei em Jaguari, eu posso me estender um pouquinho mais, Jader? Tem 1 minuto só. Não, então, esse 12º passo, que é o Alcoólicos Anônimos tem 12 passos, esse aí eu chamaria a chave de ouro. É onde tu entra no outro nível de vida. Quando tu não é mais tu mesmo, tu começa a sentir o próximo, sentir a dor do próximo. Isso aí é inimaginavelmente bom. Tu te torna outro homem quando tu começa a ajudar alguém que não gostava de ti, por exemplo. Alguém que não olhava para tua cara, mas te pediu ajuda, um familiar pediu ajuda. Se tu fizer isso aí, tu não é mais o mesmo ser humano. Isso eu posso te garantir, já. Luiz, a produção me disse que o primeiro bloco nosso terminou, mas tem mais o segundo bloco ainda para te contar um pouco mais da tua história e como é que tu te salvaste, né? Porque a fazenda do Senhor Jesus, é o nome da fazenda lá, né? Uhum. Te salvou em parte, mas a tua grande vitória foi proporcionada por ti mesmo, né? Gente, estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Michele Decorações. E para quem nos acompanha sabe que o nosso intervalo é bem curtinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias
várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Se você quer emocionar no presente e decorar com afeto, a Goods Cook é o lugar certo. Aqui você encontra presentes personalizados, produtos exclusivos e uma decoração que acolhe. Venha nos visitar. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Michele Decorações. Para quem está chegando agora, estou batendo um papo aqui com o Luiz Humberto Lena, não sei se o correto é dizer, Luiz, um ex-alcoólatra. Tá certo eu dizer um ex-alcoólatra? Não, alcoólatra para sempre, né? É um alcoólatra para sempre. Mas alcoólatra em recuperação. Um alcoólatra em recuperação, né? Então, eu disse no início, o Luiz ficou internado 9 meses na fazenda do Senhor Jesus, na cidade de Eivorá, perto aqui de Santa Maria. Luiz, eu iniciei te perguntando o seguinte, quando tu foi para a fazenda, tu achou que realmente para parar de beber tu precisava ir para a fazenda lá para te tratar? Não, Jader. Eu achei que aquilo ali era uma besteira, que era uma bobagem, que aquilo não... Eu demorei 3 meses para cair a ficha, como se diz lá dentro, que eu aceitei, das reuniões que tinha todos os dias, as palestras que nós via, e observando os outros que estavam lá, aí eu comecei a cair a ficha que eu era um alcoólatra mesmo. Mas é demorado, o processo é demorado. Aí que me aconteceu 3 meses depois, aconteceu o que todo mundo chamava de despertar espiritual, que eu não sabia o que era e eu não tinha aquilo. Despertar espiritual. Até que um dia, nunca me esqueceu, sábado de manhã, eu me olhei no espelho e disse assim, cara, eu tô no lugar certo. Eu tenho que ficar aqui e me tratar para voltar para casa. Foi esse meu despertar que chama que eu. Aí eu assumi mas demorou 3 meses para eu aceitar. É complicado, a doença é complicada. Tu achava que tu poderias parar? Eu sonhava, e no começo eu sonhava de sair de lá para beber de novo, né? Mas tu estava lá pensando em beber de novo. Mas é todos a doença. Sim, alguns claro. me diziam assim, seu Lena, vamos sair ficar aqui, não vamos beber nunca mais. Eu digo para os caras estão dizendo que não, né? É isso aí, a doença é complicada, né? Mas tem solução, né? Mas tu foi para a fazenda por livre, espontânea pressão ou livre, espontânea vontade? Livre, espontânea pressão. Livre, espontânea pressão da família. Da família. Felizmente, graças a Deus. Né? E o que, Luiz, tu diria para quem está nos assistindo e bebe, vou colocar entre aspas, e bebe socialmente? Isso aí é difícil de eu dizer, né? Que todos bebem socialmente. Eu não conheço nenhuma pessoa que diga que é alcoólatra, nenhuma. Mesmo o cara que está caindo e bêbado na rua, ele não é alcoólatra. Ele não se considera alcoólatra. Não, ele vai dizer que ele para quando quiser, e que ele bebe ele socialmente, e toda essa lenga-lenga que todos fazem. Então, é difícil dar conselho nesse aspecto, né? Cada um sabe de si, né? Sim. Porque aquela história, todo mundo desce no fundo do poço. Eu desci no fundo do poço, né? Bastante no fundo do poço. Tem pessoas que têm que descer do fundo do poço, mas aí que entra a questão da família. A família é fundamental. Sem a família... Porque ninguém se salva sozinho, né? Ninguém se salva sozinho. Alguém tem que ajudar. Seja um amigo, a família, a esposa, os filhos, ou um grupo de autoajuda. O pessoal, ninguém consegue ajudar sozinho, né? Porque o alcoólatra é muito arrogante, muito vaidoso. Ele sabe de tudo, é muito manipulador. O alcoolismo é a doença do auto-engano. O cara sempre se engana. Eu também chegava de manhã, eu tomava uns tragos violentos e depois, não, mas eu nunca mais vou beber. Cada 2, 3 dias,
Aí estou bem, voltei. E assim que eu pegar uma gordurinha que você chama, né? É isso aí, é difícil, cara. Eu acho que o certo mesmo é quando a pessoa está passando do limite, era procurar o grupo de Alcoólicos Anônimos. É o caminho exato, né? Procurar ali, que vai ver os depoimentos das pessoas, vai ver o sofrimento das pessoas, como as pessoas superaram aquilo. É o caminho mais que eu indicaria, né, para uma pessoa, né? Que eu indico para todos, né? Se não der certo ali, então a pessoa vai para uma comunidade terapêutica de boa qualidade, né? É o único jeito. E quanto tempo o internado fica na fazenda lá do Senhor Jesus? É 9 meses, né? 9 meses. Quer dizer, é uma gestação, digamos. É uma gestação, é 9 meses, né? E depois tem uns que ficam mais 3 meses de reforço, assim, né? Eu fiquei 9 meses, né? É 9 meses, né? É 9 meses que é uma gestação, é todo o processo, né? Sim, sim. Cada mês tem vai mudando, apertando mais, a pessoa vai aprendendo, mas vai ter que aprender aos poucos, né? Que a doença não é fácil de compreender, e a gente não quer compreender. Nós, alcoólatras, não queremos compreender a doença. E outra coisa interessante, não adianta a pessoa estar se tratando lá na comunidade terapêutica se a família não se tratar em casa. Qual é o tratamento para a família? Tem o grupo de amor exigente, esse tipo de coisa. A família tem que se tratar, saber que a família adoeceu junto com a pessoa. O indivíduo, o alcoólatra não adoece sozinho, a família adoece junto. A minha família estava adoecendo, o ambiente está ficando insuportável em casa. E todos é assim, entendeu? Como eu falei antes, a violência doméstica, felizmente eu nunca fui violento, né? Mas tem a violência doméstica, o álcool está no meio. Então a família tem que se tratar junto, a família adoeceu junto e vai salvar a pessoa junto. Quando tu sair de lá, tu tem que, como diz, eu acho que meu irmão que disse também, não é questão de para onde tu vai voltar, é para quem tu vai voltar. Quem é que está te esperando quando sair de lá? Quando tu superou o problema da doença, do alcoolismo, que é uma doença, né? Quando tu superou aquilo, mas tu vai voltar para onde? Alguém tem que te esperar, cara. Não tem coisa melhor que tu voltar para casa e tá tua esposa, teus filhos, teus amigos te esperando. Aí para te reconstruir a vida, reconstruir lentamente, porque no começo que tu volta no tratamento, a família fica desconfiada. A minha família ficou desconfiada comigo uns 2 anos. Será que esse cara não vai voltar a beber? Será que é isso? Até que eu tive que começar a provar com atitudes, com mudança de personalidade, fazendo coisas que eu não fazia antes, para a família adquirir confiança em mim. Porque antes, no começo eu tinha medo, eu também tinha medo de sair sozinho, né? Eu saía, mas queria levar minha mulher junto, ou levava os filhos. Eu tinha medo porque o álcool ronda todo, o álcool está na cada esquina, tá em cada, é a droga mais perigosa, porque ela está em qualquer lugar e é legalizada, né? Então, até que eu adquiri confiança, e adquiri confiança através do quê? Máxima confiança, fazendo o 12º passo. Quando eu comecei a tentar e dar certo, ajudar as outras pessoas, eu comecei a me fortalecer. Digo, não, mas agora mudou a coisa, né? Eu já estou me vendo como outra pessoa, entendeu? Porque a mudança tem que vir de dentro para fora. Tu que sabe de dentro para fora. De que forma que tu ajuda hoje as pessoas? Não, é coisa interessante, Jade, porque quando eu voltei para Jaguari, para minha cidade, começou a cidade pequena, eu sou conhecido lá, né? E as pessoas começaram a falar, o fulano conseguiu parar de beber, esse tipo de coisa. E uma pessoa foi me procurar. Se eu conseguia, como é que eu tinha conseguido. E eu fiquei meio, como é que eu vou fazer isso? Mas aí eu pensei, eu vou aplicar o que eu aprendi. Aí falei com a família, falei com essa pessoa e consegui a vaga em Vorá. Aí levei a pessoa para lá. Eu sempre, quando levo uma pessoa para se internar, que eu sempre vou junto, né? Eu sempre costumo ir junto com a pessoa. Eu faço uma comparação, assim, eu estava pensando assim, uma comparação, a viagem de Jaguari até Ivorá ou até Itaara, também Maria Madalena, eu faço trabalho ali, né? Voluntário, ajudo ele, colabora, né? Nesse aspecto. Eu sempre faço uma viagem, eu comparo a Divina Comédia de Dante. A trajetória do purgatório, do inferno e do paraíso. Quando tu vai chegando em Ivorá, tu vai chegando no paraíso. Eu sempre vejo assim, cada vez que eu vou chegando em Ivorá para visitar ou para levar as pessoas lá, eu começo a me emocionar. Eu vou às lágrimas às vezes. Porque eu salvei minha vida lá e quantas pessoas salvaram, né? Não só em Ivorá, ali também em Itaara tem uma boa fazenda, com outras comunidades.
Então, quando eu comecei a ajudar essas pessoas, aí foi se espalhando a questão, foi se espalhando. A pessoa, aí levei outro e fui levando as pessoas, e outros, alguns companheiros, alguns amigos fazem trabalho junto, eu ajudo, né? Eu indico. E trabalho voluntário é a melhor coisa que tem, porque tu não recebe nenhum centavo, tu não recebe nada. Isso que é bom. O trabalho voluntário é a coisa mais dignificante que um homem, um ser humano pode fazer. Porque ele não quer nada em troca. Só gratidão. E às vezes tu recebe ingratidão. Mas mesmo assim tu continua na batalha. Isso aí é crescimento espiritual, que tu sabe como é que é. Luiz, se alguém quiser ligar para ti, é possível? Eu quero uma informação a respeito desse assunto. É possível? Tu aceita a ligação? Como é que fica? Sim, eu aceito. Tu pode dizer, já que tu aceitas, tu pode dizer o teu número bem lentamente para as pessoas. 999 15 88 68. Dá para repetir? 999 15 88 68. Só um pouquinho, posso dar uma palavra? Claro, fica à vontade. Só para te dizer, ontem de tarde me ligaram de Jaguari para mim ver se consigo vaga para uma pessoa de lá. Entendeu? Porque as pessoas sabem que a gente faz esse trabalho, né? Não é só eu que faço, várias pessoas fazem. Estou falando de mim, no caso, Sim, né? claro. Entendeu? Então, agora quando eu voltar para lá, não sei se amanhã ou sexta-feira, a gente vê se consegue uma vaga para essa pessoa. Às vezes dá certo, às vezes não, né? Mas é mais um que vocês estão tentando salvar. Tu não salva só o indivíduo, salva a família toda, né? Tu salva tudo, não é um indivíduo, é a pessoa nova que vai nascer, o ser humano que vai nascer. Eu nasci de novo, né? Eu sempre digo que eu não era para estar aqui. Eu não era para estar aqui. Exatamente. Luiz, a produção me diz que 1 minuto. Mas eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, olhando para aquela câmera ali, uma mensagem para as famílias que enfrentam esse tipo de problema. Que mensagem tu deixaria para elas? Olha, mensagem que eu deixaria assim, ó, não abandone o seu ente querido. Seja o que for, tente achar uma saída. E a saída, só existe 2 saídas, do meu ponto de vista. Alcoólicos Anônimos, grupo de Alcoólicos Anônimos, e uma comunidade terapêutica. Não abandone o seu ente querido, porque tem solução. É isso que é a única coisa que eu tenho a dizer, né? E procure o caminho certo, o lugar certo, para reconstruir a vida. É por aí que eu tinha a dizer, Jader. Luiz, eu quero te agradecer imensamente pela tua presença. Eu posso dizer mais uma coisinha rapidinho, Claro, bem sim. rapidinho. Eu gostaria de também deixar claro aqui que tem as comunidades que fazem um bom trabalho aqui, que eu faço trabalho voluntário, a comunidade Maria Madalena ali em Itaara, a comunidade Resiliência em Itaara, trabalho voluntário, e agora a Ivorá que está abrindo de novo, né? Agora tinha fechado, agora está abrindo como o nome de Fazendo Esperança. Abriu domingo, teve missa lá, então eu faço trabalho voluntário com eles, são muito bons. Tá, bom. Tu pode repetir de novo, com calma, assim, para o pessoal gravar as 3... Não, tem várias comunidades, mas aquelas que eu tenho mais contato, que eu faço trabalho voluntário, não só para levar a pessoa, mas com recolhimento de alimentos, a gente faz campanha também, às vezes, dentro do limite da gente, né? A comunidade terapêutica Maria Madalena, que fica em Itaara, a comunidade terapêutica Resiliência, que fica em Itaara também, e agora com um novo nome, que é a Fazenda Esperança, que é Ivorá, né? Que é a antiga... Que era a antiga do Senhor Jesus de Ivorá. Foi inaugurada. Então... Tudo bem. É isso aí que eu tinha a dizer. Meu amigo, posso te apertar a mão de novo e te parabenizar por essa vitória, porque tu é uma pessoa vitoriosa. Eu que agradeço. Eu que agradeço a honra de estar aqui, muito feliz que está aqui, de passar a mensagem. Né? A honra e a felicidade, digamos que seja uma mão dupla, então, né? Vai e vem e vai, né? Luiz, meu amigo, muito obrigado. Dá um abraço no meu grande amigo Cláudio Feliciano Lena. Para quem não sabe, o Luiz Humberto Lena, irmão do Cláudio Feliciano Lena, que também
teve esse mesmo motivo, esse mesmo problema de alcoolismo, e hoje é também um voluntário na prática do bem no combate ao alcoolismo, né, Luiz? Então eu desejo assim para vocês muita paz, muita harmonia e muito trabalho na tentativa de livrar as pessoas desse mal terrível que é o alcoolismo. Gente, e com essas palavras estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods e Cookie, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Michele Decorações, especialista em tapetes, cortinas e persianas. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Oferecimento. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas.